Olá, meu amigo. Aqui é Babi Figueiredo e estarão comigo hoje o engenheiro agrônomo Walter Casarim e o nosso convidado, o nosso querido economista, doutor Ricardo Torello. Começa agora, SoloCast, o podcast do Solo Agro, que traz de uma forma fácil para você ouvinte o conhecimento de especialistas no assunto. Você está ouvindo o SoloCast, o podcast do Solo Agro, o programa de educação continuada em agricultura sustentável da Exalc USP. O meu parceiro, que é sempre um prazer tê-lo comigo aqui, esse agrônomo especialista de hoje, que me acompanha, o Dr. Walter Casarim. Sua primeira formação foi pela Unesp Jaboticabal, em agronomia. Aí caiu nas graças da engenharia florestal aqui na Exalc, se tornou mestre em solos de nutrição de plantas pela Exalc e doutor em ciências do solo pela Escola Nacional Superior de Agricultura de Montpellier, na França. Fora tantas outras coisas maravilhosas que eu podia passar aqui o dia inteiro falando. Você tá bom, Valtinho? Oi, Babi. Mais uma vez juntos. É uma grande alegria para mim. Eu queria também saudar a todos e a todas que estão nos ouvindo, né? Dizendo que eu não vou fazer nenhum spoiler aqui, mas o assunto hoje é do momento, né? Nós vamos falar de um assunto do momento e trazendo uma pessoa que conhece muito sobre a situação que esse insumo está passando nesse momento, tá? E, além do mais, eu queria também dizer que esse nosso convidado é um grande parceiro na nossa iniciativa Nutrientes para a Vida, essa iniciativa que conversa com a população urbana sobre a importância que os fertilizantes têm na nutrição das plantas e na nutrição das pessoas, tá? Então, vamos em frente, Babi. Eu acho que hoje nós vamos ter uma conversa muito gostosa e muito proveitosa. Eu também acho, Valtinho. Então vamos acabar com esse suspense e vamos trazer aqui, apresentar Ricardo Tortorella. Quem é essa pessoa maravilhosa que está aqui com a gente hoje? Ele é diretor executivo da Associação Nacional para a Difusão de Adubos, a ANDA. É graduado em Economia na Universidade Presbiteriana Mackenzie e mestre em Finanças Públicas. Fez pós-graduação na Boston College em Inovação e Empreendedorismo. Ricardo, é um prazer enorme ter você aqui com a gente. Prazer todo meu, Babi. Bom ouvir e ver aqui o meu amigo Walter Casarim. Professor, obrigado por fazer essa ponte, pelos convites de poder estar com vocês. Quero cumprimentar os ouvintes aqui hoje e dizer que eu estou à disposição para bater um papo aqui com vocês sobre fertilizantes, o que tem acontecido nesse mercado aí, para onde estamos e onde vamos. Que é a grande questão, a pergunta de milhões. Mas antes disso, não esqueçam, o Solo Agro é um programa de educação continuada do Departamento de Ciências do Solo da Exalc, que promove há 20 anos treinamentos e eventos em solos, nutrição e adubação de plantas. Forma profissionais que fazem a diferença no cenário agrícola brasileiro e mundial. O programa Solo Agro oferece diferentes tipos de cursos e treinamentos, presenciais e à distância, com a qualidade da Exalc, para preparar ainda mais os profissionais do campo, não importa onde eles estejam. Então, para melhorar seu conhecimento, ter mais chance dentro do mercado de trabalho e melhorar sua lavoura, inscreva-se em um dos inúmeros programas do Solo Agro. Você pode saber mais através do soloagro.com.br, solo com 2 L's, ou ainda seguindo o programa nas redes sociais, @soloagro. E o SoloCast estará disponível no Spotify, Deezer, Google Podcast e Apple Podcast. Ou seja, você não tem desculpa para não ouvir. Vamos iniciar nosso bate-papo aqui, falar sobre o mercado de fertilizantes e quais as causas dos atuais preços e quais as perspectivas futuras. Então, primeiro a gente vai entender um pouquinho o que causou essa situação de crise dentro do setor de fertilizantes, os fatos, os eventos que ocorreram para que a gente chegasse nessa situação. Então, Ricardo, por favor, começa a situar a gente nesse momento. Vamos lá, Babi. Acho que para entender o que está acontecendo hoje, a gente precisa contar uma historinha bem rapidinha aqui e falar assim, olha, primeiro que nos últimos 30 anos, o agronegócio cresceu muito no Brasil. E para crescer muito e para a gente deixar de ser um player para ser o celeiro do mundo em alimentos nesses 30 anos, nós crescemos muito o uso de fertilizantes. Então, nós precisamos disso. Tem uma
tem um erro que as pessoas interpretam normalmente, porque o nosso solo não é tão bom quanto se imagina. Lembra lá que Pero Vaz de Caminha, em 1500, escreveu lá para Portugal dizendo que o nosso aqui se plantando tudo dá. Mentira, não dá. Nós precisamos, de fato, ter essa adubação correta para ter a produtividade necessária para produzir as safras que a gente vem produzindo. Então, ao longo dos últimos 30 anos, muita tecnologia, muita inovação, e isso permitiu a gente chegar e ser um player importante no mercado globalizado. Nos últimos 3 anos, se a gente olhar, e para entender hoje também, bem rapidinho, nos últimos 3 anos, a pandemia mudou tudo. E começou com uma crise de saúde, o fica em casa, um ano depois descobriram a vacina, sai de casa, tenta sair de casa, o tal do novo normal, que não se sabe ao certo o que é até hoje, volta, regrude isso e assim vai. O que se sabe é que logo depois disso do volta a funcionar, outras crises surgiram. Crises nas economias, os PIBs andam de lado, todo mundo parou e, mais recentemente, no ano passado, mais 2 grandes crises. Crise do petróleo, crise de energia, dos preços. Agosto do ano passado, o mundo inteiro começa a ter uma inflação mais alta por causa da crise de petróleo, e o segundo semestre foi muito difícil do ano passado e puxou. A gente vai começar esse ano dentro deste ambiente de estar herdando crise de saúde, crise de economia, crise de preços, inflações altas, e eu lembro, ainda no segundo semestre do ano passado, por exemplo, China, Rússia, diversos países tomando medidas muito fortes e drásticas para conter a inflação, inclusive inibindo ou restringindo suas exportações. Caso típico da China para exportações de produtos que o Brasil, insumos que o Brasil detém. No mercado de fertilizantes, o que nós tivemos foi que a gente tem uma dependência externa muito forte, o Brasil, nos clássicos NPK, né, nitrogênios, fosfatos e os potássios, a gente produz apenas 15% do que consome, 85% vem de fora. E esse vem de fora, por exemplo, um desses, que é o potássio, metade, para ter a safra que nós tivemos o ano passado, nós importamos, por exemplo, de potássio, 12,5 milhões de toneladas. Metade disso vem de 2 países, Rússia e Bielorrússia. E 2 países que, no terceiro mês deste ano, janeiro, fevereiro, março, por causa da guerra da Rússia, a Ucrânia e a Rússia, aí a gente teve esse embargo e começou uma dúvida cruel, de 2 ordens. Primeiro, se ia ter o insumo. Esse insumo vai chegar, vai conseguir buscar na Rússia, como é que é isso? O produto da Ucrânia vai sair? E demorou para a gente ter respostas para isso. Fato é, os preços subiram. Então, metade dos produtos que a gente trazia de potássio, por exemplo, 2 países embargados, que o mundo inteiro ocidental sancionou esses países. Aliás, a Bielorrússia até hoje está fechada, não consegue exportar o seu potássio. E é um insumo super importante no PIB da Bielorrússia. Eu queria começar dizendo assim, nós tivemos uma diversidade enorme, os preços estão altos, preços são dados lá fora, o Brasil é comprador de preço, o Brasil não faz preço, o Brasil compra esse preço lá fora, e a nós cabe comprar pagando caro, está caro no mundo inteiro, ou não comprar. Então, é assim, quem quer abastecer, e essa foi a nossa decisão, e nós pagamos caros. E, portanto, isso revende caro e isso acaba custando caro para o produtor rural. Sem dúvida nenhuma, os preços estão caros. Já estiveram mais caros, a gente já teve uma inflexão desses preços, está tendo alguma coisa, porque hoje a gente consegue responder o que não sabia responder em março, abril, maio, que é o seguinte, o Brasil está muito bem abastecido de fertilizantes neste momento, apesar de todas as adversidades que tivemos. Puxa vida, já começou, além de colocar a gente no cenário, dando uma notícia boa, né? Porque a gente só tem ouvido notícia temerosa, né, Valtinho? Você tem ouvido notícia boa ultimamente? Ô, Babi, com relação aos preços, né, da forma como estava, e o Ricardo pontuou muito bem isso, ele chegou a preços bastante elevados e agora ele já começou a cair, mas muito longe ainda dos preços antes de toda essa crise, né? O Ricardo colocou vários pontos importantes, dentre eles o potássio. Só para o nosso ouvinte entender um pouco, né? O Brasil ele produz
um pouquinho menos de 1% do potássio mundial, mas ele consome quase que 15% do potássio produzido no mundo. Então, eu acho que isso dá para ver um pouco a dimensão da importância desse nutriente para a nossa agricultura, né? Então, quando o Ricardo disse que o nosso solo ele é pobre, realmente ele é pobre em fertilidade do solo. Ele é muito dependente da adubação, ele é muito dependente do aporte de fertilizantes. Então, nós temos que realmente tomar muito cuidado com tudo isso, né? Para que, se a gente continuar se nós queremos continuar produzindo e produções satisfatórias, né? Porque nós somos responsáveis aí por 1/5 do alimento do mundo, nós temos realmente que estar aplicando esses fertilizantes, nós temos que colocar esses nutrientes no solo. Perfeito. Vamos pontuar aqui para o nosso ouvinte, que a gente tem uma história longa aí. Então, vamos pontuar. O Brasil, como consumidor de fertilizante, né? Quanto que a gente depende, então, em porcentagem, enfim, quanto que a gente depende do externo? Eu vou dar os macros números do ano passado para ter essa dimensão e todos os nossos ouvintes poderem alinhar. No ano passado, nós tivemos uma safra, ordem de grandeza aí, de 270 milhões de grãos. E para fazer esses 270 milhões, a gente entregou para o mercado 45,9 milhões de toneladas. Dessas 45,9 milhões de toneladas, 39,2 foram importadas. Nós só produzimos 6, a diferença disso aí. Tá? Então, o Brasil produziu essas 6, 7 milhões, importou 39 milhões e entregou esse total para o mercado. Claro que tem uma diferença aí, que é uma coisa de estoque inicial versus estoque final, tal, mas, a grosso modo, são isso. Desses 39,2 milhões que a gente entregou, por exemplo, eu mencionei, é fato, só para ligar com os números, 12,5 são potássio. E desse potássio, fechando os números que o Valtinho tem, 97% do que nós consumimos de potássio vem de fora. Então, 85% do conjunto NPK vem de fora. Mas o potássio tem uma dependência maior. O Brasil tem uma dependência maior, ele produz menos. Então, ele produz 1, 2, 3% do que consome hoje, e ano a ano isso tem uma pequena variação. Fato é, nós temos uma dependência de 96%, 97% desse insumo. Então, o Brasil é extremamente dependente e, num momento de vulnerabilidade como estamos, acho que a grande reflexão que a gente tem que fazer como Brasil, e a primeira que eu proponho para todos os ouvintes aí, vocês, o país que quer e é o celeiro do mundo, nós já alimentamos hoje, o Valtinho disse isso, eu vou pôr outro número, quase 1 bilhão de pessoas, 850 milhões, estamos indo para 1 bilhão de pessoas. Lembrando, nós somos 220 milhões de brasileiros, ou seja, tem mais 4 Brasis aí sendo alimentados por nós diariamente. Então, é assim, se o Brasil alimenta tudo isso, como é que a gente pode ter uma dependência de fertilizantes tão alta como essa, né? Então, é correto, acho que é um ponto para nós todos os brasileiros refletirmos muito. Super importante essa colocação. Então, a gente chegando nessa linha de raciocínio, nós vamos partir agora para entender um pouco, né? O que foi feito até agora, como um plano de libertação aí, ou de melhor, vamos dizer assim. O que foi, depois dessa crise, ou o que, passando por essa crise toda que nós estamos vivendo, enfim, e vivemos, a gente consegue, ou foi conseguido planejar e pensar, e o que a gente vai ter a partir disso que trabalhar para que a gente chegue aonde a gente melhore, né? Talvez não necessário, mas que a gente vá caminhando para isso. Eu acho que a crise nos obrigou a fazer ótimas reflexões. E eu começo dizendo assim, já faz 1 ano e meio que o governo discute com a sociedade, nós tivemos chance de participar, de estar junto com isso, por exemplo, o famoso Plano Nacional de Fertilizantes. Então, tem 1 ano e meio que se debate isso na sociedade brasileira, formalmente ele foi lançado em março desse ano, por coincidência, exatamente na semana que a Rússia invadiu a Ucrânia, quer dizer, mas
ele já vinha sendo tratado muito antes disso, ele não é decorrente deste fato. O Brasil sabia dessa necessidade de que, no fundo, é o seguinte, e resumindo, temos que produzir mais, nós temos que buscar um novo equilíbrio. Eu quero ser claro e dizer para os ouvintes, com todas as convicções que tem, o Brasil nunca e não deve buscar a autossuficiência. Fertilizante é uma coisa do mundo globalizado. Cada país tem a sua vantagem competitiva de produzir nitrogenado, fosfatados, potássio, as minas e coisas desse tipo. O Brasil tem um péssimo equilíbrio hoje. 15,85 não está num bom equilíbrio. Eu não tenho a resposta do melhor equilíbrio para os dias de hoje. O Plano Nacional de Fertilizante prevê, nos próximos 30 anos, a gente chegar a 50 e 50, fazer um meio a meio. É uma meta, está traçada, talvez seja um bom equilíbrio, acho que cabe aí a academia, estudiosos, o Valtinho é melhor que eu, para falar qual é este equilíbrio ideal que a gente teria. O que eu digo é, o Brasil, estrategicamente, não pode ser tão vulnerável como o celeiro do mundo no alimento e ter uma dependência tamanha como está tendo hoje. Portanto, ele precisa produzir mais. Para produzir mais, Babi, eu acho que tem 4 blocos aí que a gente tem que pensar muito. Primeiro é o produto. A gente tem o produto? Resposta, tem. A qualidade desse produto é satisfatória? Nem sempre, mas parcialmente é satisfatória. Nós temos, sim, todos esses insumos embaixo da terra. O problema é acessá-los. Então, você fala, tem todo esse debate de terra indígena, de meio ambiente, de estar embaixo de rios, e tem toda uma dificuldade, todo um cenário para o Brasil amadurecer. Trata-se de mineração, que é sempre, digamos assim, com todos os erros e cuidados que é uma indústria que precisa tê-lo. E a gente tem legislações fortes e muito duras nesse canto que hoje inibem o investimento privado dentro dessa... por que a gente não produz no Brasil hoje se a gente tem o produto? A resposta é muito simples, porque é mais barato trazer da Rússia. Tá. E eu vou continuar ainda nisso, eu vou voltar um pouquinho. A gente sabe que a legislação ambiental, ela com certeza tem que atuar muito junto a tudo isso, né? Eu queria entender um pouco também, obviamente que eu entendo que o preço fez e faz toda a diferença, trazer de fora é muito mais barato do que a gente explorar tudo isso, mas eu queria entender um pouco, talvez o Walter possa ajudar a gente nisso também, porque ele trabalha bastante junto aí da área, entender como é que a gente... como é que isso foi tratado um pouco antes, né? O quanto que isso não deu certo, enfim, entender um pouco até para a gente refletir como vai ser o caminho para frente, né? Como é que a gente chegou até aqui. Então, voltar um pouquinho aí, entender um pouquinho como é que houveram outros planos, houveram outras ideias, já aconteceram outras coisas, mas a gente não foi para frente, né? Babi, com relação aos planos anteriores, muitas vezes, internamente, a gente tem falta de vontade política e incentivos, né, para que a produção de fertilizante possa acontecer, né? Eu posso citar aqui um exemplo de que, em algum governo anterior, era taxado todo o fertilizante que era produzido internamente, mas não havia taxas para os fertilizantes importados. Então, isso acabava incentivando muito mais a importação do que qualquer desenvolvimento de indústria interna, né? Nós temos uma capacidade instalada para produção de fertilizantes no Brasil e que ela acaba não chegando a 50% dessa capacidade instalada. O que significa isso? Nós produzimos muito menos fertilizantes internamente do que nós temos capacidade de produzir. Então, atualmente, com esses preços altos, ou com reduções de impostos que estão sendo feitas, né, o que vai fazer a dependência da importação ser reduzida. Esse é um ponto. Falando um pouco mais tecnicamente de tudo isso, né, com relação ao fertilizante, eu acho um ponto que nós ainda pecamos é o uso de calcário,
que o calcário, quando nós usamos o calcário, nós vamos aumentar a capacidade de uso dos nutrientes no solo. A relação hoje de fertilizante e calcário está 1 para 1, praticamente, né? O ano passado foi comercializado ou foi entregue mais ou menos 52 milhões de toneladas de calcário, né? E o Ricardo passou o número aí de quase 46 milhões de toneladas de fertilizante, e a gente vê que está numa relação 1 para 1. Qual é a melhor relação, né, calcário e fertilizante? É em torno de 4 para 1. Então, nós usamos muito pouco calcário. Então, esse é um outro ponto. Um outro ponto importante que a gente poderia tocar é com relação ao uso eficiente de fertilizante, que a gente chama de 4C, que é usar a fonte certa, na dose certa, no local certo, na época certa. A própria Embrapa, o próprio governo, está incentivando, né, uma campanha, né, para usar o fertilizante corretamente. Então, quando nós adicionamos todos esses pontos que eu falei, eu acredito que a gente comece a trabalhar um pouco melhor, né, e ir em direção a melhorar a eficiência de uso dos fertilizantes e talvez, né, reduzir um pouco dessa necessidade de importação. Tá? Então a gente volta no manejo, velho e bom manejo, né? Porque tudo anda junto, a gente não tem como andar desgrudado disso. A gente fala isso muito para o nosso ouvinte aqui. Vamos trabalhando todo dia, sol a sol, com o velho e bom manejo. É isso aí. Bom, aí a gente tem a nossa parte estrutural, né? A gente está falando aí do que a gente tem hoje instalado no Brasil para desenvolver o que é o nosso Plano Nacional de Fertilizantes, talvez utilizando já o que existe e, obviamente, tendo que montar melhores estruturas e tudo mais. Mas a gente também, a gente hoje, né, dentro da nossa infraestrutura, mesmo de importação, né, da que a gente mais utiliza hoje, como é que vocês avaliam, como é que você, Ricardo, avalia essa infraestrutura, o que a gente precisa melhorar? Logística, eu acho que talvez seja um gargalo, assim, no Brasil, né, difícil da gente entender como é que vamos solucionar 100%. Acho que a gente tem feito bons progressos, mas, enfim, vou deixar você me pontuar aí os nossos ouvintes. Babi, uma delícia essa pergunta, porque a gente podia conversar aqui mais uma semana inteira sobre esse assunto. É perfeito. Cada vez mais, fertilizantes depende de logística. Cada vez mais o business fertilizantes tem sido e será uma trilha e uma tendência. Como nós somos importador disso, então só para o ouvinte entender bem, quando o nosso agricultor prevê uma safra, por exemplo, acabaram de anunciar, a Conab anunciou a safra prevista para o ano que vem, mais de 300 milhões de grãos, 308 milhões, e assim vai. Começa a ser plantada aqui agora. Então, os nossos produtores demandam este plantio. Nós vamos no mundo inteiro aí comprar esses insumos, no Canadá, na Europa, na Ásia, na Rússia, e a logística é muito importante, porque esses contratos começam lá no país de origem, ele produz isso, ele põe isso num navio, esse navio tem que chegar no porto brasileiro, e para nós aqui brasileiros, o insumo básico chega no porto, descarrega, tem que ir para a nossa indústria, a indústria processa isso, faz o adubo, e esse adubo, e somos um país de dimensão continental, temos que distribuir e fazer chegar na porteira do produtor rural. Então, esta cadeia logística é gigante, e cada vez mais intensa dentro desse negócio, tem uma participação maior no business de fertilizantes. Como a gente depende muito do porto, eu vou só frisar e te responder objetivamente com relação a portos. Portos, o Brasil está melhorando muito, a gente está modernizando os nossos portos, mas ainda são o calcanhar de Aquiles da indústria nacional. Porto sempre tem problemas, nós pagamos caro a tal da demurge,
nós temos navio boiando, que quer dizer assim, navio parado, que não encontra calado hoje cais para atracar. Isso já foi maior, já foi menor, mas a gente ainda tem problema disso. Nós estamos melhorando na gestão dos portos, nós estamos melhorando nas máquinas e equipamentos, mas nós ainda temos muito a fazer nessa lição de casa de melhoria portuária. No Brasil inteiro, na costa toda. Nós temos muita melhora de infraestrutura, que também a gente deve muito. Nós somos um país que investiu um pouco em ferrovias. Elas começam a fazer, por exemplo, a Ferrovia Norte-Sul permitiu o desenvolvimento do tal do Matopiba. A gente brincava, na minha geração aí, Maranhão e Piauí, quando a gente era jovem, a gente não enxergava um grande futuro para eles. Hoje a gente enxerga a potência que eles estão sendo, e já deixaram de ser potência e passaram a ser solo fértil de, por exemplo, plantações de soja, né? E o Arco Norte ajudou muito a levar produtos, portos do Norte e Nordeste a desovar isso. Então, o Brasil está descentralizando, está crescendo de uma forma mais harmoniosa. Então, por exemplo, nós vemos hoje a Embrapa com tecnologia conseguindo. O Brasil sempre foi dependente, por exemplo, da produção de trigo de importação. Hoje a gente tem uma semente certa que permite plantio de trigo no cerrado do Brasil. E isso está desenvolvendo o nosso centro-oeste e permitindo que a gente exporte por esse porto. Então, nós estamos melhorando muito, mas nós ainda dependemos muito de caminhão. Então, você fala, no fim do ano passado foi aprovada a BR do Mar, e eu quero dar só um dado para os nossos ouvintes. Uma empresa nossa, de fertilizantes, trouxe um caminhão há um mês atrás, e 45 mil toneladas, um navio, atracou em Rio Grande, no Rio Grande do Sul, e nós fizemos pela primeira vez um transporte. Esta empresa de fertilizantes levou isso para o Maranhão, na fábrica dela do Maranhão, exclusivamente em cima da lei nova que nós aprovamos no ano passado, a BR do Mar. Isso permite a cabotagem por dentro do Brasil. Isso significa, na prática, o seguinte: 450 caminhões que serviriam para levar isso, não levaram isso. Isso significa que nós economizamos X mil aí, menos carbono, menos consumo de óleo diesel, menos, além de vantagens financeiras nesse processo. Então, o Brasil está dando passos, mas ainda tem muito a fazer. O cardápio do que temos feito é menor do que o cardápio do que temos a fazer. E a gente ainda tem que, depois disso, escoar toda essa produção, né? Então, quer dizer, isso precisa chegar para eles e depois a gente precisa escoar tudo isso. Vai, volta e assim continuamos. Tem uma coisa muito interessante aí para ligar nessa coisa de escoar, né? Particularmente no fertilizante. Fertilizante, em termos de logística, é contramão do grão. Então, o grão vai, então, por exemplo, para a China, para a Rússia, e a gente exporta carne para esses países, e volta, a logística reversa, né? Fertilizantes tende a ser o caminhão que sobe com o grão, desce normalmente com fertilizantes. Então, tem até uma paridade nisso, que é muito saudável para a gente explorar como inteligência de logística, mas aí bate nessas coisas, normas, regras, Anvisa, e nem sempre pode, o jeito de lavar o caminhão, navio, o trem, e a gente ainda tem muito a facilitar a vida do empreendedor brasileiro, que é muito difícil. Realmente a gente sabe que esse pessoal aí é guerreiro. Falou de empreendedor no Brasil, o cara é guerreiro. Isso a gente não tem dúvida nenhuma. Mas vamos lá. Vamos entender um pouquinho aqui, que eu acho que ficou uma pergunta ainda a respeito dessa crise geopolítica que a gente vive hoje. Então, assim, não dá para adivinhar, obviamente, mas a gente pode tentar aqui fazer um exercício de entender quando a gente acredita que a gente consegue melhorar tudo isso, né? E se existe essa possibilidade, enfim, uma perspectiva, né, dessa possível melhora. O que você me fala a respeito disso? Porque isso afeta demais o nosso mercado nacional, né? Eu vou falar tentando não ser, meu lado economista aqui, tentando não falar economista. Mas é assim, a oferta e demanda precisam estar niveladas. Só aí que nós vamos ter equilíbrio. E hoje,
a oferta continua, a oferta de fertilizantes global no mundo está limitada e a demanda diariamente tem sido impulsionada. Ou seja, todos os dias nós ouvimos falar que o mundo consome mais alimentos, tem procura maior por alimentos, tem aumento de área plantada. Eu acabei de falar aqui que a safra do ano que vem do Brasil vai ser maior, também vai ser maior nos Estados Unidos, também vai ser maior na China, também vai ser maior na Índia, e a procura por fertilizantes é cada vez maior. Então, precisa haver equilíbrio entre oferta e demanda. A demanda tem sido crescente no mundo globalizado e a oferta não consegue crescer na mesma velocidade. O que a gente tem que fazer para essa oferta crescer? Produzir mais. E produzir mais melhor. No Brasil, e aqui dentro do nosso espaço territorial, o Plano Nacional de Fertilizantes se dispõe a pavimentar um caminho mais equilibrado e mais atrativo para o investimento brasileiro, para o investimento internacional, e a gente já percebe um pouco nessa diretriz, né? Fábricas reabrindo, retomando, investimentos vindo, as nossas empresas interessadas em rever e reavaliar a produção nacional. Então, nós temos uma expectativa boa de aumentar a oferta para poder equilibrar com este aumento de demanda. Lembrando sempre que a oferta de mineração é uma coisa que demanda investimento alto e prazo de maturação longo. Então, é uma decisão que o empresário precisa estar muito bem feita e muito bem animado para fazê-la, porque são investimentos caros e que têm retorno a longo prazo. Imagino aí. E eu vou pedir uma ajuda para o Valtinho aí também para entender um pouco, dentro desse Plano Nacional de Fertilizantes, como é que anda pareado, como anda o posicionamento da parte ambiental. Imagino que isso não vai ser não é muito simples, né? Para entender esse plano nacional, acho que um ponto que é fundamental dele é que o objetivo principal desse plano é fazer com que o Brasil, até 2050, deixe de importar 85% e reduza isso para 45%. Esse é o cerne desse plano. Né? Nós temos condições de fazer isso? Temos. Né? O Ricardo comentou sobre a reserva que existe de potássio ali no Amazonas, né? Só que ele está debaixo de uma reserva indígena e em cima tem um rio. Né? O mundo todo está de olho no Amazonas, né? Na floresta amazônica. Então tem um passivo ambiental muito forte aí. Né? Todos os países que desenvolvem a exploração dessas reservas de potássio, de certa forma, tiveram que mexer na parte ambiental. Né? Agora, esse impacto ele é muito pequeno, né? Quando a gente dimensiona dentro do que é uma floresta. Então, a importância que tem isso dentro da economia, dentro da segurança alimentar, ele tem que ser levado em conta. Tá? Então, nós temos que criar uma legislação que possa, né, fazer com que nós exploremos essa reserva. Porque isso vai trazer muitos benefícios. Mas, como o Ricardo falou, um investimento muito alto, né? Então nós temos que criar todo um sistema fiscal para que isso aconteça. Então nós estamos falando aí do potássio. Em termos de nitrogênio, nós temos fábricas no Brasil, uma delas está ali no Mato Grosso do Sul, em Três Lagoas, né? E que um grupo russo, para quem está iniciando essa exploração de nitrogênio nessa fábrica, mas em função dos problemas que ocorreram aí da guerra, das sanções contra a Rússia, isso acabou sendo desfeito e provavelmente algum grupo, já tem uma empresa que parece que vai tomar conta dessa empresa, ok? Em termos de fósforo, nós temos condições de aumentar, nós temos reservas, apesar de não serem rochas fosfáticas de qualidade, mas ela permite com que nós consigamos ter um aumento aí na produção de fertilizantes fosfatados. Então, o caminho para esse plano conseguir reduzir essa importação, né, ele existe.
Mas, como eu disse, nós temos que criar leis, nós temos que criar condições, incentivos para que essas indústrias se estabeleçam ou que tenham todo o incentivo para a produção. E aí sim nós vamos conseguir. Tá? Então, essa é a minha visão sobre esse plano e que eu sou muito positivo. Existe um outro ingrediente, e eu não quero entrar nesse mérito, mas nós estamos no ano eleitoral, né? Então, nós não sabemos o que pode acontecer caso um ou outro candidato entre. Então, isso pode criar novas expectativas, novas realidades, né? E nós vamos ter que ainda assistir cenas do próximo capítulo quanto a isso. É isso mesmo. Mas nós Babi, somos... Pois sim? deixa eu só dar um gancho aqui nessa coisa de meio ambiente. O Valtinho abriu a porta aí. Eu quero só falar o seguinte para os ouvintes também terem muito claro isso. Fertilizantes ajuda muito o meio ambiente. Então, a gente consegue produzir, usando adequadamente fertilizante, muito mais por hectare. E isso significa menos consumo d'água, isso significa menos energia. Cada vez que a gente produz mais por hectare, isso significa que a gente não precisa desmatar. Então, é menor desmatamento, menor água, menor energia, quanto mais a gente fizer o uso correto de fertilizantes. E eu quero dizer que eu tenho uma expectativa muito forte, particular minha, de uma crença de que fertilizante é tão verdadeiro isso, que a gente vai ser quanto mais crescer isso no Brasil, mais seremos bem vistos ambientalmente, porque, de fato, nós também somos o celeiro do mundo sobre o aspecto de meio ambiente, que a gente ainda não sabe se vender como tal. Concordo em gênero, número e grau. Sabe que eu fiz essa pergunta, eu sei que é uma pergunta que a gente chama de saia justa, mas eu gosto de colocar algumas coisas aqui, porque como a gente não se vende bem, não para só fora, mas aqui mesmo dentro do mercado, para que a gente entenda que o maior prejudicado, se a gente tiver problemas dentro do meio ambiente, é o próprio agricultor. Então, eu falo isso, as pessoas que são da área agrícola, elas vivem da terra, da natureza, do meio ambiente, para ser simplista aqui no que nós estamos dizendo. E o agricultor brasileiro, o produtor brasileiro, ele é extremamente curioso, por isso a gente chegou nessa tecnologia que nós estamos hoje, nesse tamanho, né, embarcado no agro, de tecnologia, enfim. E eu gosto muito de pontuar isso, porque as pessoas têm que entender que o agricultor brasileiro é o cara que cuida realmente da terra, que cuida do solo, que cuida da floresta, é ele que está ali. Então, eu gosto de pontuar isso sempre que a gente tem oportunidade. Vai lá, Valtinho. Gabi, o Ricardo levantou um ponto extremamente importante, né? E eu acho que é fundamental que a gente entenda o que o fertilizante faz para a natureza. Eu não tenho dúvida de que a agricultura brasileira é a mais sustentável do mundo, né? Nós temos as reservas legais dentro de cada propriedade. A agricultura brasileira usa em torno de 8% do território brasileiro para produzir toda essa enormidade. Agora, o fertilizante faz com que a gente tire mais alimento da terra e menos terra da natureza, que é aquilo que o Ricardo falou, né? E ainda nós temos muita gordura ainda dentro disso tudo, né? A nossa agricultura, né, ela pode fazer com que esse rendimento por área aumente mais, né? Nós estamos produzindo hoje em praticamente 2 safras, né, na mesma terra, chegando às vezes até 3, né? Isso não existe em lugar nenhum do mundo, né? Nós não temos rios ou lagos com problemas de algas devido a nutrientes que são perdidos, né? A forma como nós usamos fertilizantes é muito positiva, tá? Grande parte dos nutrientes que nós aplicamos na terra, ele vai para a produção de alimento, né? Isso são trabalhos que nós fizemos dentro do IPNI, do Instituto Internacional de Nutrição de Plantas, e mostra muito bem isso, né? Essa eficiência de uso dos nutrientes. Então, todo aquele fertilizante que nós podemos produzir internamente vai só vir como benefício para a gente, muito benefício. Porque se nós deixarmos
de explorar essas minas de potássio, nós vamos ter que ficar abrindo novas terras para poder produzir mais. Enquanto que, quando nós temos esses fertilizantes para produzir alimento, eles vão permitir que nós economizemos a terra, da floresta, da natureza a nosso favor, né? Então, falar isso dentro do nosso grupo, ou para quem está escutando, que são ligados ao agronegócio, pode ser até desnecessário, mas qualquer pessoa da cidade que esteja assistindo, que não é ligada ao agro, eles vão entender o quanto que o fertilizante é importante, entender que o fertilizante é o alimento da planta, né? Ele não é um veneno, né? Ele é o alimento da planta. É diferente de comparar um fertilizante de um defensivo agrícola, são coisas diferentes. Quem faz aumentar a produtividade, quem faz aumentar a produção é fertilizante, né? É aquele que dá o alimento para a planta. Perfeito. Então, agora a gente vai fazer uma última colocação aqui, antes da gente passar para o nosso momento mais esperado, ouvinte. Vocês aguardem, que hoje é uma das melhores histórias do Porteira Aberta. Mas antes da gente passar para o Porteira Aberta, eu quero fazer uma colocação aqui. Bom, nós falamos do passado, nós falamos do futuro, mas eu quero saber rapidamente de vocês. Quais são os gargalos para a agricultura brasileira na safra 22-23? Clima e logística. Clima e logística. E você, Valtinho? Gabi, quando eu falar clima, Ricardo, eu voltei ontem de Jataí, Rio Verde, né? E estava chovendo, o pessoal já está plantando. Eu também acredito, porque o ano passado a gente sofreu muito com o clima, né? Nós tivemos aí em algumas regiões quebra de produtividade, produção. O clima sempre tem sido um gargalo bastante problemático para a gente. Então, que esse ano vamos acender uma velinha aí para São Pedro e dizer assim, manda a chuva, porque quando tem água, tudo funciona bem. A logística, eu também acredito, que o produtor está deixando para comprar o fertilizante no último momento, aos 45 do segundo tempo. E a gente sabe que a gente tem problemas muito críticos aqui em termos de estrada, frete, né? Então, pode ser que na hora que ele decidir de comprar, as indústrias não consigam atender, porque o problema logístico nosso é complicado. Então, eu reforço também o argumento que o Ricardo colocou. Só colocando um outro ponto. No início do ano, o grande drama que existia nós vamos conseguir ter fertilizante suficiente para a próxima safra? E com o desenrolar do tempo foi visto que sim, né? Em julho, nós já estávamos com 65% da previsão de fertilizante para o ano. A gente estava com 16% acima do ano passado. Então, fertilizante tinha. O preço talvez não fosse o mesmo, mas qualquer medo de falta de abastecimento de fertilizante foi desfeito. Então, está aí o fertilizante, que venha a água, né? Mas talvez a logística seja talvez o mais complicado ainda para esse ano. Bom, mas o Ricardo já deu a boa notícia já logo de início, que a gente estava dentro do que a gente precisava de abastecimento desse ano, né? Aí fica bom. Bom, eu vou agradecendo vocês dois aqui pelo papo técnico, por esse bate-papo tão esclarecedor, mas eu acho que a gente precisava fazer mais uns 2, 3 desses para a gente conseguir falar de tudo que a gente gostaria de falar dentro do SoloCast. Então, fica aqui já o convite para a gente refazer, ou fazer mais um aí, né? Mais uma rodada de bate-papo, viu, Ricardo? E o Valtinho sempre comigo aqui me ajudando. Mas agora, para você ouvinte, eu vou chamar o quadro Porteira Aberta. Porteira Aberta. Um momento descontraído com nossos especialistas. Aumenta o som que a nossa prosa é agora.
trazendo aqui o nosso convidado de hoje, contar, explicar e dizer tudo o que ele tem de experiência aí, o que vai acontecer, o que não vai, mas isso com certeza não veio do nada. Esse grande conhecimento começou lá atrás, com muitos desafios e muitos riscos também, né? Conta um pouquinho para a gente como é que foi essa história que você consegue trazer para a gente aí de Brasil e fora do Brasil, Ricardo. Ixi, Babi, eu tenho uma vida longa aí também, mas logo que eu comecei, eu fiz economia, me formei, comecei a trabalhar estagiário na Bung, e na Bung eu cresci, em 3, 4 anos eu já estava quase a nível de diretor, eu tinha um ótimo salário, e tomei a minha primeira decisão radical, que foi garoto jovem ainda, muito bem colocado no mercado, largou tudo por um desafio. O Brasil ia fazer um plano econômico, e eu fui trabalhar em Brasília como economista, ganhando 1/10 do que eu ganhava, larguei tudo e larguei mão de ser feliz e de ficar no meu canto para um desafio grande, contribuir com um plano. Era o sonho de um garoto de 25, 26 anos de idade, falar, eu vou fazer um plano econômico. Lá fui, fizemos mais de um plano. O Brasil sofreu a hiperinflação naquele período, eu vivi vários planos, e isso me deu um aprendizado bacana que me credenciou, e aí eu recebi um convite interessantíssimo que não tinha como dizer não. Fundo Monetário Internacional me convidou para fazer parte do quadro de finanças públicas deles. E com menos de 30 anos, lá estava eu em Washington, tinha mudado o governo Collor estava tomando posse aqui, não era bem o que eu esperava, e aí eu tomei a decisão, bora para Washington. E fui para trabalhar no FMI, obviamente, quando a gente começa a carreira, lá os países que eles nos oferecem não são os melhores da Europa, pelo contrário, são os piores da África, que a gente tem que começar a carreira. E lá fui eu viver no fim dos anos 80, começo dos anos 90, fui para um país em guerra, Angola, fui morar em Luanda por um contrato de 2 anos. E quando eu comecei lá, e é isso que eu tenho para falar aí para os ouvintes, que trago comigo até hoje, né? Quer dizer, essa coisa de ralar e é uma experiência incrível viver num país em guerra. Poucos brasileiros tiveram essa oportunidade. Eu agradeço muito por ter tido essa oportunidade, e foi uma vivência muito forte. Fiquei 2, 3 anos num ambiente de guerra, com toque de recolher, e isso me abriu muito a cabeça e me permitiu criar outros valores na vida. Então, desde sempre, eu criei outros valores na vida e entender a compreensão da necessidade da gente ser um eterno aprendiz, e aprender muito, porque a gente sabia que nada sabia. Então, quanto mais eu vivia lá, mais tinha essa certeza. Em junho de 92, eu estava lá na África, estourou a Rússia, e o fundo foi chamado, lembrando que Angola era um país comunista, tinha se aberto ao mundo recentemente, e a Rússia fez o mesmo. Era um país comunista. Quando Gorbachev abriu, 17 países em 6 meses se tornaram independentes lá das ex-Rússias, entre as quais a Bielorrússia. Eu fui chamado para a primeira missão do FMI na Rússia, e lá fui eu e visitar Moscou, e em seguida eu fui para Bielorrússia, cuja capital chama Minsk, e coincidentemente, porque eu falei aí hoje para vocês, onde a gente mais compra fertilizantes hoje, potássio, é de Moscou e é da Bielorrússia. Eu estive lá em Minsk e vivi por uma temporada lá, e são coisas assim, né, que a vida é pequena e o mundo acaba sendo pequeno e nos trazendo para os dias de hoje. Coisas dos meus 30 anos, hoje eu tenho 61 anos, e a vida se liga. Então, eu acho muito bacana de falar que essa coisa de vai e volta, e que a vida é um eterno aprendizado e uma integração dessas experiências que a gente vive. É muito bacana, e essa é a minha dica para os garotos e para os alunos. Olha, nunca deixem de aprender, a vida exige isso da gente. Maravilhoso. E, Ricardo, nessa época, você estava contando para a gente aqui, enquanto a gente estava fora do ar, que não tinha muito brasileiro que era exportado, né? Não, é verdade. No FMI, dentro dos organismos internacionais, das Nações Unidas, já tinha brasileiro, mas no FMI acho que eu fui o primeiro consultor de fora, e que tinha essa vantagem de falar português. Era um país de língua portuguesa que eles precisavam, e tive a sorte de ser o escolhido.
E aí nós começamos a abrir isso para o mercado brasileiro e até hoje o fundo tem um leque muito importante. O Brasil é muito bom, os nossos economistas são brilhantes nessa questão de inflação, entendem bem o que é isso, desde a minha época de jovem garoto até hoje, e está aí a inflação, é sempre uma eterna ameaça, e nós entendemos melhor do que o resto do mundo. Nós, os economistas brasileiros, entendemos a inflação e podemos ajudar com vários países. O fundo sabe disso e tem contratado bastante brasileiro. Nesses últimos 30 anos, abriu-se um leque muito bacana nos organismos internacionais, que eu tinha o prazer de registrar aí. Talvez eu tenha sido um dos primeiros precursores disso. Parabéns, muito obrigada. Assim, a gente fica lisonjeado de ter tanta informação disponível para a gente aqui através de você, Ricardo. Muito obrigada mesmo. Foi maravilhosa essa conversa e é o que eu te digo. Você vai ser convidado de novo. Eu espero que você consiga uma horinha nessa agenda turbulenta aí para falar um pouquinho mais com a gente. Babi, vai ser um prazer. É um prazer estar com você e com o meu amigo Valtinho aí, de longa data e de sempre. E estamos à disposição. Obrigada também, viu, Valtinho? Mais uma vez, a dupla deu certo aqui. Não, Babi, eu tinha certeza, né? Quando eu sugeri o nome do Ricardo, eu tinha certeza que a gente ia ter uma ótima conversa, uma conversa atual, né? Que muita gente está querendo entender um pouco melhor sobre essa situação do fertilizante. E eu tenho o privilégio de estar junto com o Ricardo na iniciativa Nutrientes para a Vida, e o nosso trabalho sobre a gestão dele agora está decolando e já decolou, desculpa, mas está voando a 10 mil pés agora, né? Nós estamos muito bem, obrigado. Obrigado, viu, Ricardo? Foi um prazer enorme estar junto com você. Obrigado, Babi, e obrigado aos nossos ouvintes também. Você ouviu SoloCast, o podcast do Solo Agro. Solo Agro é o programa de educação continuada em agricultura sustentável da Exalc USP. Saiba mais nas nossas redes sociais, @soloagro, solo com 2 Ls. Obrigado e até a próxima!